Esses é que são os verdadeiros descrentes, e preparamos para os descrentes um castigo humilhante. E aqueles que creem em Allah e seus mensageiros e não fazem distinção entre nenhum deles, a esse é que brevemente serão dadas suas recompensas, e Allah é perdoador misericordioso. Os adeptos do livro, judeus, pedem-te que lhes faças descer um livro inteiro do céu, mas já haviam pedido a Musa algo maior que isso, dizendo: mostra-nos Allah claramente. Então o raio tomou-os por sua injustiça. Depois tomaram o bezerro para a adoração após ter-lhes chegado as evidências, mas ainda assim os absolvemos disso e demos a Musa uma clara autoridade e elevamos o monte Tur por cima deles pelo incumprimento do seu pacto e dissemos-lhe noutra ocasião: entrai pela porta da cidade com humildade, prostrando-vos, e dissemos-lhes: não transgredais o sábado, a santidade do sábado, e tomamos deles um pacto firme. Mas incorreram na ira de Allah por terem corrompido o pacto, recusado os versículos de Allah e assassinado injustamente os profetas, e terem dito: nossos corações estão embrulhados. Pelo contrário, Allah selou seus corações pela sua descrença, portanto não creem senão poucos. E pela sua descrença e por terem preferido calúnias graves contra Maryam e terem dito orgulhosamente: certamente matamos o Messias, Isa, filho de Maryam, o mensageiro de Allah, enquanto não o mataram nem o crucificaram, mas eles foram iludidos pela semelhança. E aqueles que divergem nisso realmente estão na dúvida acerca disso, não tenham qualquer conhecimento disso, seguindo apenas conjecturas, e com certeza não o mataram. Não, Allah elevou-o para junto de si, e Allah é poderoso, prudente. E não haverá ninguém entre os adeptos do livro que não acreditará nele quando Jesus regressar, antes da sua morte, e no dia da ressurreição será testemunha contra eles. Pelas injustiças dos judeus, proibimos-lhes certas coisas boas da alimentação que lhes eram lícitas, e pelo seu impedimento frequente a muitos do caminho de Allah, e por cobrarem o ribá enquanto já foram proibidos disso, e por consumirem falsamente as riquezas das pessoas, e preparamos para os descrentes dentre eles um castigo doloroso. Mas os que dentre eles são firmes no conhecimento, os verdadeiros crentes acerca do que foi revelado a ti, ó Muhammad, e do que foi revelado antes de ti, os constantes no Salah, os dadores de Zakah e os crentes em Allah e no último dia, a todos esses logo lhes daremos uma recompensa enorme. Certamente nós revelamos a ti como revelamos a Nuh e aos profetas após ele, e revelamos a Ibrahim, a Ismael, a Isaac, a Yaqub, aos descendentes das 12 tribos de Yaqub, a Isa, a Ayub, a Yunus, a Harun e a Suleiman, e demos o Zabur, Salmos, a Daud, e já te revelamos acerca de alguns mensageiros que enviamos anteriormente, enquanto de outros não te falamos. E Allah falou a Musa diretamente. Mensageiros enviados como portadores de boas novas e como admoestadores, para que a humanidade não tivesse argumento perante Allah depois do envio dos mensageiros. E Allah é poderoso, prudente. Mas Allah testemunha que o que te revelou, quer a humanidade creia ou não, revelou-o com o seu conhecimento perfeito. E os anjos também testemunham, embora Allah é suficiente como testemunha. Certamente, aqueles que não creem e impedem outros do caminho de Allah, sem dúvida desviaram-se para muito longe. Certamente, aqueles que não creem e são injustos, Allah jamais os perdoará ou os guiará para o caminho algum, senão ao caminho do inferno, em que permanecerão eternamente. E isso é fácil para Allah. Ó gente, sem dúvida chegou-vos o mensageiro Muhammad com a verdade do vosso Senhor. Portanto, acreditai nele, que será melhor para vós. Mas se recusardes, então sabei que certamente a Allah pertence tudo que há nos céus e na terra, e Allah é sábio prudente. Ó adeptos do livro, não excedais os limites da vossa religião, e não digais acerca de Allah senão a verdade. O Messias, Isa,
filho de Maryam, foi apenas um mensageiro de Allah, sua palavra que transmitiu a Maryam, e uma alma criada por uma ordem da sua parte. Portanto, acreditai em Allah e em seus mensageiros, e não digais três, trindade. Deixai com isso, que será melhor para vós. Apenas Allah é o Deus uno. Está aquém da sua glória que tenha um filho. A ele pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra, e Allah é suficiente como protetor. O Messias jamais se envergonhará de ser servo de Allah, e nem os anjos próximos a ele. Mas quem se envergonha de adorá-lo e se orgulha, brevemente reuni-los a todos perante si. Mas quanto àqueles que creem e praticam atos virtuosos, Allah dar-lhes por completo as suas recompensas e aumentar-lhes da sua graça. Quanto àqueles que se envergonham de adorar a Allah e se orgulham, castigá-los com um castigo doloroso, e não encontrarão para eles protetor e nem socorredor além de Allah. Oh gente, sem dúvida chegou-vos uma prova convincente, Muhammad, de vosso Senhor, e fizemos descer para vós uma luz clara, Al-Quran. Portanto, aqueles que creem em Allah e se apegam firmemente a Ele, brevemente introduzi-los na misericórdia e graça dele, e serão guiados a Ele pelo caminho reto. Pedem-te um fatwa, esclarecimento jurídico, diz, ó Muhammad, Allah esclarece-vos acerca de Al-Qalala. Se alguém morre não tendo filhos nem pais, mas tiver uma irmã, então a ela caberá a metade do que tenha deixado de herança. E caso ela mora antes, ele, o irmão, herdará dela na totalidade. Se ela não tiver filhos nem pais, mas se forem duas ou mais irmãs, então a elas caberá 2/3 do que o irmão tiver deixado. E se os herdeiros forem irmãos, homens e mulheres, a cada homem caberá o equivalente à porção de 2 mulheres. Allah esclarece suas leis para que não vos desvieis, e Allah é conhecedor de todas as coisas.